Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, pessoal, para continuar nossas aulas de catequese, né, essas que a gente não conseguiu ter presencial e para a gente não atrasar o conteúdo, nesse vídeo anterior eu mandei sobre a ação do Espírito Santo em nós, foi dividido em duas partes, de 20 minutos, porque senão eu não consigo enviar no grupo. É muito longo e o celular não vai. Hoje, agora, nessa aula, a gente vai falar sobre vícios, os pecados capitais, né? Então, o que eu falei na aula anterior? Ah, só um detalhe também, às vezes pode ser que a minha filha apareça, que ela tá acordada, ela apareça aqui e eu tenho que parar o vídeo, ou ela vai aparecer aqui querendo, querendo colo. Mas, no, na aula anterior eu falei sobre a ação do Espírito Santo em nós, né? Quem é o Espírito Santo, os seus símbolos e o que ele deseja fazer em nós, nossas almas, que é justamente nos transformar à imagem e semelhança de Cristo, né? Tornar o nosso agir cada vez menos humano meramente e cada vez mais divino, sobrenatural, né? Na nossa vida comum, cotidiana. A gente se assemelhar a Cristo mesmo. Então, o que impede, né, como São Paulo disse na carta aos Gálatas, o que nos impede de viver segundo o Espírito são as obras da carne. E muitas vezes essas obras elas já estão tão encravadas na nossa vida que nós se tornaram vícios, né? E vícios são que são os vícios, né? A gente vai falar sobre o vício. O vício ele é uma atitude repetitiva que nós fazemos, ou seja, um mau hábito que nós adquirimos na nossa vida, né? O vício do cigarro, o vício da bebida. Então, são coisas que a gente faz repetidamente que nos atrapalham, né? De alguma forma, que fazem mal, seja para o nosso corpo ou para a nossa alma, ou para os dois. Então, no texto de apoio que eu mandei aí, que está aí no grupo, né, dos pecados capitais, vícios e virtudes, fala-se tanto em pecado, mas nem sempre a compreensão do que é pecado é clara. Para bem compreender, vamos retomar o que é vício e o que é virtude, né? Então, virtude é uma disposição habitual para fazer o bem. Portanto, é uma ação intencional repetida no cotidiano. Então, por exemplo, um atleta de elite, né, desses que vão nas Olimpíadas, eles precisam ser altamente disciplinados. Então, a disciplina é uma virtude que esses atletas possuem. E eles fazem, né, eles têm essa disciplina de treino, por exemplo, é um hábito que eles possuem já, que eles fazem intencionalmente para atingir um fim, né? Então, eles têm essa disciplina de treinar todos os dias, de expor o corpo a, a, a extremos, né? De desgaste para atingir um fim, um objetivo. Então, eles têm uma intenção, ganhar a medalha, ganhar a competição, se tornar o mais rápido, o mais veloz, o melhor. Então, é uma intenção. Então, eles cotidianamente treinam para aquela intenção, se tornar cada vez melhor. Então, a virtude, ela é isso. O vício é exatamente a mesma coisa que a virtude, só que o contrário, né? Ela visa o mal, né? Intencionalmente o mal, nem sempre com a intenção ou nem sempre com clareza. Às vezes a gente simplesmente tem um vício que a gente não consegue se libertar porque
Tá muito preso a nós. E por mais que muitas vezes as pessoas pensem que não fazem mal, né? Então, o vício, ele é isso, né? Então, compreendendo o bem como a realização da pessoa, como a busca da felicidade, é difícil pensar em optar conscientemente pelo vício, mas notamos no mundo, em nosso dia a dia, o quanto nos aproximamos mais do vício do que das virtudes. Esta observação da realidade nos alerta para a importância de termos um tempo especial de qualidade e refletirmos sobre vícios e virtudes, né? Então, aqui nessa parte do texto ele vai falar sobre as virtudes, mas eu vou pular porque as virtudes eu vou fazer uma outra aula para falar sobre ela. Então, eu vou falar sobre os vícios. Então, a virtude, né? Algo que eu faço repetidamente com a intenção de fazer o bem, de adquirir um bem, seja um bem espiritual, um bem humano. E o vício é o contrário, né? Ele acaba sendo um hábito mal, ruim que eu tenho. Então, dentro dos vícios, né, a gente tem, por exemplo, os pecados capitais, que geralmente são essas más tendências que a gente tem, que estão entranhadas na nossa alma e que elas nos conduzem a outros pecados, né? Então, novamente lembrando, né, o que é um pecado? Então, estou seguindo o texto aqui, né? Mas o que é o pecado? Sem uma boa compreensão, corremos o risco de termos uma consciência relaxada ou muito crítica. A igreja nos ensina que pecado é uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna. E pensamento também, né? É uma ofensa a Deus, uma desobediência ao seu amor e ao amor ao próximo. Deus nos ama e apenas deseja a nossa felicidade. E o pecado fere a natureza da pessoa e atenta contra a solidariedade humana, ou seja, o pecado ele vai ser algo que a gente faz ou deixa de fazer, que vai contra o amor de Deus ou contra o amor ao próximo, né? Então, esse é o pecado. E os pecados capitais, vem o quê? O pecado capital, ele é a palavra que vem de cabeça, não? É liderança. Então, é aquilo que eu falei. Os padres do deserto, eles falavam que eram os 7 demônios que a gente tem dentro de nós, que nada mais são do que más inclinações, né? Então, o pecado capital, ele é um pecado, né? Ou seja, um mau hábito, um vício que está entranhado em nós, que nos leva a cometer outros pecados. Então, é como se fosse a raiz principal, né? E a árvore, né? E os frutos da árvore, que são os outros pecados. Então, pecado capital. Capital vem de cabeça, de liderança. Através deles, muitos outros vícios e pecados se sucedem. Pecado cria uma propensão ao pecado, gera o vício pela repetição dos mesmos atos. Disso resultam as inclinações perversas que obscurecem a consciência e corrompem a avaliação concreta do bem e do mal. Então, o pecado tende a reproduzir-se, reforçar-se, mas não consegue destruir o senso moral até a raiz. Então, nós temos uma consciência e Deus fala conosco através da nossa consciência. Então, através da consciência, ou seja, uma consciência reta, julga com justiça, com clareza o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, né? E quanto mais a gente comete um pecado, mais esse pecado ele vai obscurecendo a nossa consciência e atrapalhando a nossa capacidade de raciocinar e de julgar de maneira correta, de maneira em conformidade com a lei de Deus. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o vício da pornografia, né, ela já comete esse pecado tantas e tantas vezes que leva ela a cometer outros pecados, por exemplo, e esse levar ela a cometer esses outros pecados vai fazendo com que cada vez ela se torne menos sensível na consciência dela ao pecado, entende? Então, quanto mais a gente comete esses pecados, mais pecados vêm junto e acaba que a gente vai ficando indiferente a ele.
né, insensível. E a gente já não vê mais como um mal, por exemplo, embora o seja, né? Mesmo que esteja fazendo mal, seja para o nosso casamento, para nossa família, para nós mesmos, ainda assim a gente não consegue se livrar e acha que está tudo bem, né? Então, o pecado, ele cria isso em nós, esse vício que nos leva a cometer outros pecados, né? Então, nós temos esses 7 pecados capitais, que é a soberba, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula e a preguiça. Então, a gente vai falar sobre cada um deles, né? O que eles são, quais são os outros pecados que eles podem nos fazer cometer e o como a gente pode fazer para lutar contra essas más inclinações, né? Vale lembrar que cada pessoa tem a tendência a um tipo de pecado capital diferente. Por exemplo, eu, pela minha natureza, pelo meu temperamento, né, por quem eu sou, pelo que eu já me conheço, eu sou uma pessoa que tende mais à preguiça. Então, eu preciso lutar contra essa má inclinação que eu tenho, porque se eu não lutar, eu vou abandonar as coisas, eu vou deixar de fazer as coisas. Então, é um pecado que meu celular está descarregando, um pecado que eu tenho mais tendência a cometer, né? Então, falando sobre a soberba, primeiro pecado capital, né? Muitos chamam de orgulho, mas isto pode confundir. O orgulho pode ser positivo, um sentimento bom de um dever cumprido. Já a soberba é sentir-se superior aos outros, pensar que as conquistas e sucessos são frutos unicamente de nossos próprios esforços, sem considerar a participação dos outros, ainda que indireta, né, e de Deus, fonte de todos os dons. O soberbo geralmente comete esses outros pecados. Então, a pessoa ela tem a tendência de se sentir melhor do que os outros, né? Acha que ela é a única que faz as coisas direito, que é a boa. Geralmente, o soberbo, quando faz algo, né, ou quando ganha, não agradece a Deus pelas qualidades que possui e fica procurando elogios, né, à vanglória humana. Acha que possui qualidades que na verdade não tem. Procura sempre rebaixar a qualidade dos outros. Tem desejos imoderados de possuir bens e glória, né? Tem confiança exagerada em si mesmo, peca por presunção. Procura sempre elogios e admiração, né? Uma vanglória, uma vaidade. Faz atos que mascaram a maldade do coração. Não aceita os conselhos e insiste sempre no mal e olha os outros como inferiores. Então, é uma pessoa que despreza os outros. Então, a pessoa soberba, né? O orgulho, a soberba, ela tem essa característica de sempre se achar melhor do que todo mundo, e que faz melhor do que todo mundo as coisas. Pode até ser que essa pessoa, ela faça coisas muito bem feitas e seja boa no que faz. Mas, quando ela deixa de enxergar esses talentos e essas habilidades que ela tem como um dom de Deus, uma graça de Deus, e de sabendo que Deus é a fonte de todo bem. Se não fosse por ele, ela não seria capaz de fazer, ela peca por soberba, né? E também quando ela não consegue enxergar, ela acaba não enxergando também o bem que os outros fazem. Por mais que talvez sejam menores, mas não enxerga o bem que os outros também são capazes de fazer. Então, qual que é o antídoto para a soberba? Ela precisa ser combatida com a humildade, né? Então, rezar muito pedindo essa graça de ser humilde para Deus, porque realmente a humildade ela é a base das virtudes, né? Humildade vem de humus, ou seja, da terra, né? Daquele que está abaixo, então é a base. O que é a terra? A terra é a base, né? Então, a humildade, ela é a base das outras virtudes que nós precisamos ter. E a pessoa que ela tende a ser muito soberba, ela precisa rezar muito pedindo a Deus essa graça de ser humilde. A gente tem, por exemplo, vocês podem pesquisar a ladainha da humildade, que é uma oração que ajuda muito nisso. A ladainha da humildade, né? Aquelas jaculatórias. Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Então, é rezar pedindo a Deus esse dom da humildade, né? E saber reconhecer também o bem que os outros nos fazem, né?
aquilo que são as capacidades, os talentos que as pessoas que estão à nossa volta possuem, né? Olhar para elas com um olhar de maior amor, né? O segundo pecado capital, né, a má inclinação que a gente vai trabalhar é a avareza. O que é a avareza? A avareza é esse, esse desejo, né, essa estima, esse apego aos bens, esse apego ao ter, esse apego ao mostrar, aos bens materiais, ao conforto, né? Então, o avarento, ele é tão apegado às coisas que ele tem, que ele prefere morrer a perdê-las, né? Então, a avareza é uma má inclinação que leva a gente a cometer outros pecados, por exemplo, como a injustiça, né? O roubo, a trapaça, a corrupção, se corromper, né? Para poder ganhar mais. Ela nos leva, por exemplo, a sermos, a nos endividar, porque a gente se endivida para ter as coisas, né? Ela nos leva a uma preocupação excessiva com os bens, ou seja, preocupações constantes, medo de perder tudo. E aí a gente acaba dando mais valor àquilo que a gente quer possuir e colocando mais esforços humanos para ter coisas nesta vida do que na nossa alma, né? Para alcançar a nossa salvação. Não que a gente não precise lutar para viver aqui, né? A gente sabe que a gente tem que sobreviver e tem que se alimentar, vestir. Só que a busca pelos bens terrenos não pode ser a principal. E a busca pelos bens terrenos não pode tomar conta do nosso coração de maneira a, se caso a gente não tenha o carro tal, a casa tal, né, a roupa tal, isso inquiete o nosso coração e faça com que a gente se torne ansioso para isso, né? O pior, gaste toda a nossa energia e nosso tempo para obter essas coisas, né? Então, a avareza, ela consiste nisso. A pessoa, ela se apega tanto aos bens desta terra, ao conforto, a buscar o conforto, que isso faz com que ela acabe, né, se corrompendo, né? Praticando corrupção, querendo tirar vantagens, deixando de fazer caridade, dar esmolas, acumulando coisas demais, né? Então, como que a gente pode combater a avareza na nossa alma? Para vencer a avareza, devemos considerar que tudo é palha diante da vida da graça, verdadeira riqueza da alma. Então, contemplar a simplicidade do coração de Jesus, seu amor pela pobreza, pelos mais humildes e toda a sua vida voltada para fazer a vontade do Pai. É meditar muito naquele evangelho que diz: não vos preocupeis com o que haveis de comer e beber. A cada dia basta o seu próprio mal, né? Mas não é que a gente não vai lutar pelas coisas deste mundo que a gente precisa, ou que a nossa família precisa, mas não é colocar nisso todo o nosso empenho, o nosso coração, esquecendo de Deus, esquecendo de passar um tempo com a família, se corrompendo, né? Se endividando de maneira desordenada. Então, é essa confiança na providência divina mesmo. Confiar que Deus não vai deixar, né, com que você passe pelo mal. E uma forma de combater a avareza também é dar mais esmola, né? Então, doar mais, doar roupas, doar calçados, né? Se livrar desse vício de acumular, parar de acumular tanto as coisas, né? Está ligado. Então, o praticar a caridade, né, a esmola, não caridade, mas praticar a esmola mesmo, né? Doar, dar dinheiro, dar coisas, dar alimentos, vai fazendo com que o nosso coração se desapegue mais das coisas deste mundo, né? E faz um bem também para nossa alma. Então, o terceiro pecado capital, o terceiro má inclinação, vício, pode nos levar a outros pecados, é a inveja, né? Então, muitas vezes a pessoa olha a inveja como sendo simplesmente aquilo que eu quero do outro. Mas não é tão só isso, né? A cobiça faz parte da inveja, né? Eu querer o que o outro tem. Mas também eu me entristecer, ou seja, eu ficar triste pelas coisas que o outro possui, ou por aquilo que o outro é, o que ele tem de talento. Isso também é inveja, quando a gente se entristece pela alegria do outro. Isso é inveja. Então, a inveja nos leva a olhar tudo o que há de bem no nosso próximo como sendo mal, pensando que diminui nossa grandeza. Ou seja, não gostamos de ver alguém ser elogiado e nós não
não suportamos que tal pessoa tenha algo que nós não temos. Então, a inveja, ela nasce da soberba, que é aquela cegueira sobre nós mesmos. Pela inveja, procuramos sempre atrapalhar o outro e nos alegramos quando vemos atribulado, desejando-lhe inclusive o mal. Como a inveja nos leva a desprezar o próximo, ela é a origem de muitos pecados graves contra a virtude da caridade, a qual nos leva a nos alegrar pelo bem que vemos no outro. A inveja provoca ódio, né? Foi o ódio nascido da inveja de Caim que matou Abel, o murmúrio, a maledicência. Então a gente olha para aquela pessoa e começa a falar mal dela, ou começa a colocar defeitos naquilo que ela tem, naquilo que ela é, simplesmente porque a gente, no fundo, queria ser como ela é, ter o que ela tem, né? E em casos mais graves pode nos levar até a caluniar a pessoa, né? Fazer mal, falso testemunho dela, falar mal dela. Então, nesse caso, ela já não pensa só contra o seu próximo, mas tenta quebrar a reputação do outro, né? Fazer com que os outros vejam a pessoa de maneira mais negativa. Então, qual que é o antídoto para a inveja? A inveja se vence pela prática de duas virtudes: a humildade, que combate a origem da inveja, que é a soberba, e a caridade fraterna, que combate as consequências da inveja. Então eu olho para o meu irmão, eu olho para o outro e ao invés de, sei lá, se ele tem algo que eu tenho, é louvar a Deus, né? Então, Senhor, que bom, Deus seja louvado porque esse meu irmão tem o que ele tem, né? Porque o Senhor providenciou para ele. Concedei-me, Senhor, a graça de também possuir isso, de também conseguir obter isso, porque eu também desejo para mim isso. Então, é não olhar com esse olhar de ser só cobiça, mas louvar a Deus pelo que o outro é e tem, mas também pedir a Deus essa graça, né? Então, a gente precisa combater a inveja, porque é um pecado muito feio, né? Pecado muito feio. Se entristecer pelo bem do outro não é uma coisa bonita, né? E a gente sabe que é feio, tanto que a gente esconde, né? Então, a inveja, ela precisa ser... e é realmente um trabalho, assim, às vezes no início não é fácil você sem ver que está apontando aquele sentimento de inveja dentro de você e você ir contra. Mas é preciso, e é um movimento muito racional e muito consciente, né? Independente do que você está sentindo. Tipo, você está se entristecendo porque a tal pessoa está conseguindo tal coisa que você não tem. E aí aquilo te entristece. E por mais que você sinta a tristeza, você deve racionalmente, com a sua inteligência, elevar uma oração a Deus, louvando a Deus pelo bem que aquela pessoa tem. E se assim for, se for da vontade de Deus, que ele também te conceda a graça de ter, né? No início, às vezes, é difícil. O sentimento é contrário à nossa oração, ao nosso pensar. Mas a gente deve lembrar que quem deve coordenar as nossas ações, né, os nossos pensamentos, é a inteligência. A inteligência que deve buscar sempre o bem, né, a virtude. Então, o quarto pecado é a ira. Então, tem pessoas que têm mais dificuldade para lidar com a ira, com a raiva, e acabam, né, por essa má inclinação, né, essa tendência de sempre estourar, acabam por cometer muitos pecados, né? Então, a ira é um estado de descontrole da paixão ou um desejo imoderado de vingança. O descontrole da paixão é a raiva, que chega a modificar nosso semblante. Então, quando a gente tá com raiva, a gente já fica assim, sisudo, né? Fecha a cara, enruga aqui a testa, a sobrancelha, né? Já fala mais alto, grita, né? Eu sou mãe e às vezes a minha filha faz coisas que realmente me tiram do sério e eu não consigo combater essa ira. E aí às vezes vem, então eu falo mais alto, né? Grito, fico com a cara feia para ela. Então, essa paixão violenta, né? Forte. Então, o descontrole da paixão é a raiva que chega a modificar nosso semblante, né? Ou às vezes pode nos dar desejo de vingança contra aquilo que a gente
bastante raiva, né? Então, a ira provoca em nós indignação, que é a nossa irritação contra alguém que achamos injustamente que está irritado conosco, maus pensamentos e juízos temerários. Então, a gente começa a gente tá com raiva da pessoa, a gente começa a pensar um monte de coisa errada dela e fazer um monte de julgamento na nossa cabeça sobre ela. Gritos, agitação, blasfêmias, rixas e brigas, né? Podendo, em casos mais graves, partir até para briga física mesmo, né? Xingamentos, então. Então, a ira, ela é esse pecado que nos leva a todos esses outros pecados que eu acabei de dizer, né? Então, qual que é o antídoto para a ira? Lembremos do exemplo de Jesus Cristo, manso e humilde de coração. Peçamos a Ele que faça o nosso coração semelhante ao seu. Além, claro, dessa parte novamente, né, da ira também, a gente ser capaz de pedir a Deus a graça de ser mais manso de coração e humilde, a gente precisa também aprender a mortificar a nossa carne, né? Quando a gente aprende, por exemplo, uma coisa que também dá modinha, assim, mas que realmente ajuda, a tomar café sem açúcar. Isso causa em nós um desgosto, né? Para quem toma café adoçado, claro. Ou para quem toma só banho gelado, banho quente, para aprender a tomar banho gelado. Então, assim, essas pequenas modificações da nossa carne também, elas nos ajudam a ter um maior autocontrole. Então, nos ajudam também a combater a ira, né? Realmente é tentar colocar a nossa inteligência para agir ali no momento da raiva, né? Não, eu não posso perder o controle, porque se eu perder o controle, vai acontecer isso e isso, e eu não quero que isso aconteça, né? Então, o que é a luxúria? Agora é o outro pecado, né? A luxúria. Então, Deus ordenou aos homens que se multiplicassem sobre a terra. Para isso, ele instituiu a família, união de um homem e de uma mulher, que se unirão pelo ato conjugal para terem os filhos que Deus quer que eles tenham. Foi para proteger a instituição familiar que esse ato e tudo o que se relaciona com ele ficou reservado ao matrimônio, como a gente já estudou. A luxúria é o vício que leva os homens e mulheres também a realizarem o ato sexual fora do casamento, ou contrariando as normas naturais estabelecidas por Deus para ele. Esse vício, né, essa tendência a ser uma pessoa luxuriosa, ela provoca pecados contra o sexto mandamento, ou seja, não pecar contra a castidade, seja por atitudes em si mesmo, por pensamentos, por desejos, por más companhias, por filmes, revistas, e o adultério, que é a traição do juramento matrimonial. A luxúria, ela faz com que a gente busque, então, esse desejo sexual fora daquilo que foi o que planejado por Deus, né? No casamento, aberto a receber a vida que pode vir desse ato, né? E aí a gente pode acabar caindo na luxúria hoje em dia de muitas formas. Antigamente, o homem precisava ir no bordel, né? Procurar uma mulher precisava procurar um homem. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem inúmeras maneiras, e para você cometer um pecado, né, de luxúria, acaba sendo muito mais fácil, infelizmente, né? Só tendo aí acesso a um celular já era. Então, qual que é o problema da luxúria? A luxúria, ela faz com que a gente se torne pessoas impuras, né, imodestas, e ela vai também obscurecendo muito a nossa inteligência. A pessoa que ela tem esse vício, ela fica com a alma muito escurecida, muito cega. Ela tem tendência a ser mais gulosa também, sabia? Porque tá ligado, muita gula e a luxúria estão bem ligadas. Tanto que o jejum ajuda muito a controlar também o apetite da luxúria. Ela causa em nós cegueira espiritual, nos leva a ter vergonha e a fugir de Deus, né? Nossa Senhora em Fátima falava que os pecados que mais fazem com que as almas caiam no inferno são os pecados contra a pureza, são os pecados de luxúria, né? Faz com que a gente se torne inconstante, faz com que a gente tenha um amor desordenado pelas coisas do corpo, se nos tornemos imodestos e impuros. Então, a pessoa que tende mais a ser luxuriosa,
ela vai precisando cada vez mais de mais estímulos sexuais para poder se satisfazer. Isso vai fazendo com que ela vá cavando cada vez mais no fundo do poço, chegando, por exemplo, a procurar o adultério se for casada, ou, por exemplo, a pessoa que já é casada e ela tem o vício da pornografia, ela acaba não tendo mais vontade de estar com a sua companheira e seu companheiro, porque ela já está tão viciada naqueles vídeos que ela já não vê graça em estar unida à pessoa, né? Porque aquela pessoa não corresponde às expectativas do filme, por exemplo, né? Então, atrapalha o casamento, atrapalha a união do homem e da mulher de maneira saudável. Então, como se afastar como, né, lutar contra a luxúria? Recebendo mais vezes possível a Eucaristia em estado de graça, claro, né? Não em estado de pecado mortal. Se confessar a cada queda. Então, por exemplo, se você está lutando contra a masturbação ou a pornografia, se confesse. Faça o propósito de não acessar nunca mais essas coisas, não fazer mais. E se você por acaso cair, já busque o mais rápido possível a confissão. Então, se confessar com frequência, rezar, né? Fazer jejum. O jejum ajuda muito, né? E evitar ao máximo as ocasiões de pecado e de ociosidade. Então, se você de noite sabe que depois que você está ali deitado na cama e tem um tempo ocioso, você vai ver alguma coisa que te leve a pecar, procure preencher esse tempo com alguma outra coisa, fazer outra coisa, né? Fugir mesmo. Contra os pecados da carne, a gente tem que correr o máximo possível, porque a gente sempre vai cair se a gente permanecer, tá? Contra a carne, contra os pecados, contra a castidade, a gente simplesmente corre. É isso que os santos e os padres nos orientam. São Francisco de Assis. Tem um caso que falam dele que em um determinado dia ele estava passeando, né, andando, fazendo suas andanças, e ele sentiu um desejo impuro, teve um pensamento ruim, uma vontade, né, porque os santos, eles são humanos também. E para não ceder a essa vontade, esse desejo impuro que veio, né, pelo pensamento, ele se jogou no espinheiro. Então, ele provocou dor à sua carne para que ele não pecasse, né? E uma coisa também que o Padre Paulo orienta, até no seu curso das doenças espirituais, que ele trata sobre esses 7 pecados, ele orienta aos homens, por exemplo, se eu falar para você, não pense em limão, não pense em limão, não pense em limão, não pense em limão. A única coisa que vai vir na sua cabeça é limão. Então, quando você tem um pensamento sujo, um pensamento impuro, você não fica tentando repelir ele, entende? Você precisa pensar em outra coisa. Então, vem um pensamento ruim na sua cabeça, sei lá, passou uma pessoa ali que chamou sua atenção e te despertou um pensamento sexual impuro, e aí você não tenta combater aquele pensamento, porque é pior. Então, o que você faz? Desvia o foco, né? Então, vem aquele pensamento, nossa, olha só aquela cadeira ali azul, que legal, olha só aquele passarinho que está passando ali. Então, você desvia com um pensamento para alguma coisa da sua realidade ali, material, né? Então, você não fica tentando combater o pensamento em si, mas você pensa em outra coisa, desvia o pensamento, tá? Então, para evitar a luxúria, devemos perseverar na oração, receber com frequência os sacramentos, evitar a ociosidade, praticar a temperança e a castidade e fugir de todas as ocasiões de pecado, má companhia, diversões mundanas e pecaminosas, né? Então, se você tem aquele amigo, aquela pessoa que sempre está ali te mandando vídeo podre no WhatsApp, corta. Se tem grupo do WhatsApp que manda besteira lá, sai. É realmente cortar todas as raízes do mal. Então, a gula também, né, o 6º pecado. Então, a gula é um apetite desordenado pela comida ou pela bebida. Não tanto na substância, mas nos desejos. Que não corresponde ao seu fim, nutrição.
Então, essa desordem pode existir na alma de 5 maneiras: procurar desordenadamente comidas caras e diferentes, comer em excesso, dar demasiada atenção na preparação, comer e beber de modo voraz e sem educação, e se preocupar demais com a hora da comida. Então, devemos combater o vício da gula por ser algo muito animal e baixo, né? Mesmo que o pecado que ele provoca, às vezes, seja pecado venial. Mas a gula pode nos levar a cometer também pecados mortais, quando comemos ou bebemos a ponto de perder o controle de si ou passar mal. Ou seja, pecado mortal, por exemplo, se você bebe e ao ponto de ficar embriagado, né? Passando vergonha. Então, pode se tornar um pecado mortal, pecado grave. Então, a gula, ela causa dissipação, dificuldade de se concentrar, dificuldade para estudar e também fugir da vida de oração. Então, se você comer uma pratada de feijoada, né, 2 pratadas de feijoada num sábado, você não vai querer rezar o terço depois, né? Você vai estar com sono. Então, a gula a gente precisa combater de que forma? Não tem como, né? Jejum e temperança. Então, sei lá, se eu tô comendo 3 pratos na hora do almoço, como só uma vez, não repito, né? Então, é assim que se combate a desordem da gula, né? Se eu tô, sei lá, viciada e acostumada a beber refrigerante toda refeição, procuro não beber refrigerante, né? Cortar esse vício. Então, a gente precisa combater a gula, que por mais que pareça uma coisa bobinha, ela impede o nosso crescimento espiritual e impede justamente aquilo que eu falei, que é deixar com que o Espírito Santo haja. Lembra que as obras da carne se opõem às obras do Espírito. Então, quanto menos eu ceder à minha carne e às minhas vontades carnais, mais o Espírito Santo poderá agir em mim, né? Então, é jejum mesmo e temperança, né? Sei lá, fazer algum propósito de, sei lá, de não repetir o almoço, não repetir a janta, né? Não tomar café da manhã, né? Então, assim a gente vai moderando a gula, tá? E o último pecado, que é a preguiça ou tibieza. Como eu falei, esse aí é o que eu mais luto contra. Então, esse vício ele pode ser considerado de 2 modos. O primeiro, que é a inclinação a procurar o repouso e o conforto do corpo, que é a preguiça. E, em particular, o tédio pelas coisas espirituais, pela oração e por tudo que nos aproxima de Deus, seja por omissão, hesitação ou recusa ao amor. Então, isso é a tibieza ou assídia. Então, preguiça, tibieza, assídia são sinônimos, né? O padre geralmente muito fala sobre preguiça espiritual nas homilias dele, o padre Aguinaldo. Então, o que a tibieza e a preguiça causam na nossa alma? Quais são os pecados que ela nos leva a cometer? Presunção, ou seja, a gente acha que a gente, tá bom, isso aqui que eu tô rezando já tá bom, e na missa no domingo já tá bom, não precisa mais que isso não. Então, a gente está presumindo que isso é o suficiente para nossa salvação, né? A pessoa é uma pessoa pusilânime. O que é uma pessoa pusilânime? É uma pessoa de atitude medrosa, fraca, envergonhada, diante das coisas de Deus, da igreja, né? Então, não tem aquele fervor, não faz as coisas com ânimo. Tem atenção voltada para coisas ilícitas e se interessa por elas, né? Tem desejo de praticá-las. Então, fraqueza no cumprimento dos mandamentos, rancor e raiva contra os que chamam a atenção para que voltemos a rezar, ódio das coisas espirituais que impedem a alma de se soltar do pecado e desânimo e depressão, né? Então, a preguiça pode nos levar ao desânimo da nossa vida espiritual, da nossa vida de oração, né? Da nossa busca pelas coisas de Deus. Então, qual que é o antídoto para a preguiça? Então, este é um dos vícios mais difíceis de se tirar. É preciso fugir dele com todas as forças, pois cada dia ele cresce e cria novas raízes na alma. Nunca deixe de rezar um pouco, mesmo que isso custe muito a princípio. Procurar com muita frequência o confessionário, pedir ajuda ao padre para ajudar a sair da escuridão. Confiar em Nossa Senhora e pedir a ela que devolva as forças da alma. Então, a preguiça ela se combate com a diligência. O que é a diligência? Se você tem que rezar de manhã,
né? E se você deixar para rezar o seu terço, por exemplo, de noite, e você sabe que se você deixar para rezar de noite, você vai dormir porque você tá cansado e não consegue, você tem que procurar outro horário para rezar. Se você sabe que, sei lá, não deixar para depois, entende? Se eu tenho que lavar a louça, lava agora. Então, se eu tenho que limpar a casa, limpo agora. Se eu tenho que fazer aquela coisa do trabalho, eu vou fazer agora, né? Não vou deixar para depois, não vou olhar o Instagram primeiro, não vou tomar o café primeiro, vou fazer. Então, é ser diligente. A preguiça se combate com a diligência e com o fervor, buscar ser fervoroso na sua vida de oração. Então, esses são os 7 pecados, né? Eu baseei, estou fazendo essa aula baseada naquele texto que vocês podem ver lá, tá? No grupo que eu mandei. E amanhã, e depois eu vou enviar mais um falando sobre as virtudes, tá bom? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.